A gente está aqui com a Débora, da Pontual. Débora, em São José da Terra Firme, vamos falar um pouquinho para o pessoal de qualidade de atendimento e os diferenciais da Pontual? Sim, João, agradecer pelo convite, né, da Pontual estar aqui no Resolve Síndico, trazendo uma solução para os síndicos realmente, né, nessa questão da inadimplência, e mostrando aí que, além de sermos uma empresa manezinha, nascemos ali em Florianópolis, mas estamos atuando em toda a grande Florianópolis, né? Aqui em São José temos uma demanda bem grande de condomínios aí, trazendo essa facilidade para os síndicos. O Neto, com a gente aqui da Sinquer, síndicos. Tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo. E vamos nesse bate-papo, achar a salvação do condomínio, que é a cobrança garantida realmente, em vários casos, é a salvação para que o condomínio dê certo. Estamos aqui também com o amigo Ademir, lá do Itacurubi, da Ilha da Magia de Florianópolis. Muito obrigado pela oportunidade de estar à frente desses microfones para a gente poder exteriorizar um pouco das experiências que temos, né? Às vezes o pouco que nós temos é a solução de muitos. E também aproveito para agradecer a Pontual, que a nós do condomínio residencial Las Vegas, lá do Itacurubi, foi uma solução bastante estratégica para nós no momento que nós realmente precisávamos, para poder fazer frente às despesas que até então eram bastante desconhecidas para nós. Mas foi um aporte bastante interessante e até hoje nós temos assim um carinho bastante grande pela Pontual, pelo benefício que ela dá ao nosso condomínio. Posso falar do meu e pelo que eu vejo falar nas nossas reuniões aí, todo mundo fala muito bem, porque à época nós tivemos uma certa resistência para tomar a decisão de, aderir a esse novo modelo, digamos assim, e graças a Deus nós tivemos uma reforma muito grande no condomínio. Nós praticamente reformamos o prédio inteiro em função de queda de pastilhas, essa maldita pastilha, e se não fosse justamente a Pontual com um aporte todo mês dos valores, seria muito difícil nós fazermos frente às despesas que até então tínhamos, Graças a Deus, agradeço muito a forma como as coisas foram feitas, os percentuais que são aplicados, e hoje os nossos condôminos já aderiram praticamente esse percentual que é cobrado diariamente, mensalmente, desculpe, e até então nós vamos continuar a sinedir para ver como é que a gente vai levar à frente isso, porque nós agora gastamos o dinheiro e nós estamos na fase de recuperação. Sim. Mas agradeço aí a oportunidade de estar aqui, e passar. Eu sou um síndico, até eu descobri esses dias, que eu sou um síndico morador e tenho agora eu sou um síndico orgânico, que me deixou assim bastante preocupado, Mas sou síndico orgânico por morar no prédio, ser proprietário de apartamento. Não tenho essa experiência como o nosso amigo aqui, que tem 30 apartamentos, 30 condomínios, e que eu acho de um feito bastante grande, e o cara é do ramo e é peitudo, porque olha, mas, Ademir, o problema do condomínio é o condômino. Mas tem um pagamento para isso. Com certeza. Tá vendo? Ó, Neto, olha o cabelo dele quanto tá bonito. Olha, Neto. Nós não temos mais isso. Não tem. Síndico esquenta e esquenta mesmo, né, Neto? Cada dia cai um fio. Por isso que eu não quero passar disso. São 76, chega. Já deu o suficiente. Mas é um prédio bastante tranquilo. Os moradores são bastante conscientes daquilo que a maioria dos nossos moradores são proprietários de imóvel. Então é um prédio bastante. Há uns 5 anos. Tu tá há quantos anos? Há uns 8? Eu tô há 6 anos. 6 anos. Como síndico, por isso que é uma coisa importante também, né, Ademir, que a gente tem que bater, além dos bons parceiros profissionais, é a continuidade de uma boa administração, a participação dos moradores, dos conselheiros, mas a continuidade do trabalho no Las Vegas é que faz o condomínio prosperar da forma que está indo, né, Ademir? Até então, você quando chega numa primeira gestão, por você querer, não é impor, mas
implantar um estilo de gerenciar o condomínio, você cria barreiras, cria uma série de problemas. Aí automaticamente você vai vendo que as pessoas têm certos interesses, o síndico tem interesse de que a coisa aconteça, porque um dos pilares de quando eu entrei, e eu deixei bastante claro na primeira assembleia, acho que o meu objetivo era um só, era valorizar o imóvel de cada um deles, certo? Eu lembro Se isso não fosse a minha meta, eu não teria o porquê ali estar. E graças a Deus, nós tínhamos um problema bastante sério, que era de queda de pastilhas, isso já vinha há muito tempo se arrastando. Nosso prédio tem há 15 anos, vai fazer 15 anos, e nós vínhamos há uns 3, 4, 5 anos já caindo pastilha, e aí o que acontece? Automaticamente há uma depreciação no mercado, né, do imóvel. Então nós tomamos a decisão, e foi bastante, nós tínhamos recursos no caixa, né? E automaticamente começamos a fazer a reforma, levamos quase 3 anos para fazer tudo isso, porque nós praticamente rebocamos o prédio inteiro, né? Foi bastante difícil, nós temos condôminos que entendem, mas temos condôminos que não entendem, né? Isso é uma questão de cultura, uma questão de personalidade, mas tivemos N problemas, não foi assim com tanta tranquilidade, mas chegamos ao final da obra e hoje está lá o nosso prédio super valorizado, porque agora o que acontece? Ali na região é o único que não tem mais pastilhas. E eu fico muito triste quando eu passo ali na região do Itacurubi, que eu vejo em outras regiões de Grande Florianópolis, os que já estão tirando, eu fico feliz, mas tem vários prédios que está aquela marcação com um X, né, com a tinta diferente. Isso. E aquilo ali me preocupa bastante, porque uma pastilha daquela, se ela se soltar um 10 por 10 daquela, quando ela se solta lá do 7º, 8º, 9º andar, ela chega embaixo com nenhuma bomba, ela mata uma pessoa. Essa era a minha preocupação. Era justamente que uma pastilha dessa acidentasse uma criança, acidentasse um morador, que com certeza a coisa não seria pequeno, né, o problema. E aí, com a decisão dos conselheiros à época, resolvemos, e 2, 3 meses depois nós já tínhamos feito todo o processo, andou. Foi complicado, a empresa, graças a Deus, nos ajudou bastante, e hoje estamos lá só colhendo louros, digamos assim, e agora começar a levantar o caixa, que é uma das preocupações que todos os condôminos devem ter, os síndicos devem ter, levantar o caixa para poder fazer frente também a outras iniciativas e coisas que a gente precisa. Hoje eu te confesso que hoje eu estou administrando hoje eu sou um bombeiro de elite. Eu administro o fogo, acende aqui, eu vou lá e apago, acende aqui, eu vou lá e apago. Porque em questão de investimentos ainda é uma coisa muito difícil de você fazer depois de uma obra tão vultuosa, né? Nós gastamos muito dinheiro, então você tem que ir com muita cautela agora. E te confesso que uma das maiores preocupações minha hoje é fazer com que o morador entenda isso, né? O condômino entenda de que nós não estamos gastando muito, porque nós precisamos levantar o nosso saldo de caixa, né? Porque aí sim nós vamos começar a fazer frente a outras despesas tão necessárias, tanto quanto aquela que nós já fizemos. É que as pessoas em casa muitas vezes não entendem, né, Ademir, o que eu falo, justamente o nosso programa tem que ir pro morador, ele tem que ir pro grupo de WhatsApp morador para ele entender. O que você paga lá, amigo, na sua cota condominial, você está pagando basicamente água, luz e funcionário, produto de limpeza. Você não está pagando lá para pintar as grades do prédio, você não está pagando lá para fazer o rejunte da piscina, você não está pagando lá para arrumar, às vezes, um holofote melhor na sua quadra de esporte. O condomínio é um dinheirão e o síndico não está fazendo nada. Não é que não está fazendo nada. Claro, se a gente consegue economizar, e o síndico só consegue fazer sobrar se ele economizar. Porque se ele não economizar, não vai sobrar, porque aquilo está previsto para gastar. Mas, né? Então, mas daí os caras te dão uma previsão. Os caras te dão uma previsão de R$10, que é despesa de água, luz e funcionário, e quer que tu pinte o prédio. Então, o Ademir fez cada assembleia, cada reunião de conselho lá, eu participei no início com ele, e botando para as pessoas, gente, vocês querem melhoria? Tem que investir. Mas se eles só pegassem o balancete e analisassem, que é o mínimo, já estaria resolvido 90% dos problemas. Se eles entendessem o balancete. Olha só, de 27 condomínios, eu vou te ser bem sério, eu devo ter 10 que olham o balancete.
10 condomínios que o conselho olha. Aham. O resto nem olha. Nem olha, é isso que a gente cobra. Só que chega uma hora, tu manda mensagem, ó, pessoal, está lá à disposição. Olha, não sei se porque pegaram confiança, porque tem condomínio que eu peguei que até o conselho tinha acesso à conta para ver o que eu gastava dia a dia. Hoje já não tem mais, então não acompanha. Pode ser que pegou uma confiança e abandonou. Mas eu acho isso muito preocupante e o próprio morador, ele tem que olhar, pega o livro, olha, todos os meus condomínios, o livro é escaneado e fica à disposição de todo mundo. Claro, a parte de inadimplência não. Mas tá lá, olha o livro. Pô, sim, tá gastando, mas olha lá, tá lá a nota, tá tudo lá, tudo que a gente compra tá lá. Em alguns condomínios do Célio hoje, tu tem a nossa empresa, né, Célio? O seu Admir tem ali Eu acho que eu tenho 9 ou 10. Las Vegas. E quando tu tem uma empresa de cobrança garantida, olhar um balancete é muito mais simplificado, né? Porque a receita, ela tá toda ali, né? De uma vez só, então vai diminuindo, tu consegue ter essa facilidade, né? Eu uso uma analogia para explicar, para convencer o pessoal que fica como o extrato de um colaborador CLT. Entrou o salário e vai saindo as despesas. Qualquer um olha aquele extrato e vê o que entrou e saiu. E não fica aquele negócio, entrou do mês passado, no outro mês, 3 meses para trás, entrou agora, e aí confunde. E se tu não souber entender, o síndico, a administradora de má fé vai usar isso e vai dar um prejuízo no condomínio. Por exemplo, eu estou há 6 anos como síndico do Las Vegas, tá? Então hoje eu conheço Las Vegas. Perfeito. O que eu fico imaginando é o seguinte, todo ano mudar o síndico. Isso aí para mim é pecaminoso. Isso é loucura, tá? Tu acaba com o condomínio. Acaba com o condomínio. Então é assim, não que tenha que ficar 10, 12 anos, que eu conheço síndicos lá que estão há 10, 12 anos, mas eu acho que ele tem que ficar um pouco mais para poder justamente dizer o porquê que veio, certo? Que ele conhece o que ele faz. Exatamente. Eu vejo, aconteceu numa assembleia nossa lá, uma proposta de uma síndica profissional, ela pediu R$800 por mês. Não é demérito, não estou aqui querendo justificar absolutamente nada, mas a pessoa que trabalha sem o incentivo salarial, automaticamente ela não vai fazer um bom trabalho, porque ela vai pensar assim, pô, eu vou gastar gasolina para chegar lá, e lá eu ganho só 800, eu vou naquele que me paga 1.500, e ela praticamente, não que abandona, mas ela deixa à mercê as tomadas de decisões naquele condomínio. E eu vou fazer eu vou dar um testemunho aqui, puxando aí a brasa para a sardinha da Débora, que graças a Deus, na reunião que nós fomos para decidir sobre a vinda da Pontual para a nossa vida lá no condomínio, foi assim, como é que eu vou te dizer, foi ao concurso, porque durante a pandemia nós trabalhamos, certo? E a obra trabalhou, certo? E durante com raras exceções que houve algum problema aqui ou acolá com os trabalhadores, mas a obra continuou. E durante esse processo desses 2 anos, dessa tal de pandemia, justamente o que aconteceu? A inadimplência aumentou e consideravelmente. O que aconteceu? Nós não tínhamos, eu sinceramente, eu não tinha recursos para fazer pagamento de absolutamente, eu não tinha dinheiro para nossas despesas fixas, certo? Graças a Deus que eu sabia que no dia 8 pingava a Pontual e nós aí então com a administradora, que aí eu vou aqui dar mais um testemunho, que o síndico que tiver um apoio de Pontual e uma administradora que pegue junto contigo, a DBS administradora é show. Ela faz absolutamente tudo conforme ela trabalha para os condôminos, não é para o síndico. Perfeito. O síndico é só um meio de comunicação, como ela diz. Uhum. Eu estou aqui para trabalhar para os teus condôminos. E ela presta um serviço muito bom. A dona Gisley, que é a responsável, e eu trato diretamente com ela, eu não trato com outras pessoas, trato diretamente com a Gisley, que é a dona, certo? Uhum. E a gente tem uma relação muito profissional com relação a isso, apoio de advogado, apoio de, há pouco aí o menino, falaram no programa anterior sobre o negócio dos bombeiros.
Eu não tenho problema nenhum com isso. A administradora, ela faz absolutamente tudo isso. Mas convida, faça aqui o meu convite, a administradora DBS, se puder intermediar, a gente gravar um programa lá, porque assim, o Resolve Síndico, gente, é isso. A gente quer que as pessoas comprem de quem elas acreditam, de quem tem referências. Se essa empresa faz um bom trabalho, não tem por que a gente não botar ela no mercado e dizer assim, ó, é bom. Porque assim, ó, quando você é comparado com empresas boas, o nível de qualidade da sua empresa vai para frente. Exatamente. Outra coisa, João, que eu penso assim, ó, eu considero os condomínios hoje uma empresa muito saudável. Sim. Porque o que acontece? Esse menino aqui tem 23 condomínios, certo? Prédios. Ele não compra sem dinheiro, ele não compra se ele não tem poder de pagamento, ele não faz absolutamente nada se o dinheiro não está em caixa. Nós somos uma empresa extremamente saudável. E no mercado nós temos respeito. O que falta para nós hoje? Eu venho batendo essa tecla há muito tempo. Representatividade. Não é só representatividade, é união. Eu vou dizer uma coisa para ti. O que nós fizemos esses dias na bacia do Itacurubi lá? Nós temos uma reunião para saber sobre o problema do gás. O que acontece? O pessoal da empresa que fornece gás, que vai me desculpar o que eu vou falar, mas é o seguinte, eu pagava, vamos supor, 10. Aí nós fizemos uma reunião para discutir o preço do gás, o meu desceu para 7. Então eu acho assim, ó, o que é isso? Por que tu não me fez 7 lá? O poder que um síndico tem, hoje, tu é responsável, meu amigo, são 30 condomínios? 27 condomínios. Por baixo, vamos chutar 20 por 300 famílias. O cara que tem um condomínio da MRV que é 500, 900, cara, tu é responsável por 4.000 pessoas num dia. Então a responsabilidade do síndico, ela está cada vez sendo maior. Alguém já falou no programa uma vez que se soubesse a responsabilidade de ser síndico, não seria. Exatamente. E tem mais, quando eu falo sobre esse nosso poder de barganha, eu quero deixar bastante claro aqui para os nossos ouvintes, claro, né? Me incluo nessa... que nós não queremos matar fornecedores. A gente não quer percentual, porque o cara não pode... Não, nós queremos que no prédio na frente da minha rua tenha as mesmas, nós temos as mesmas condições. É porque ele tem um pouco mais de morador e tu tem um pouco menos, tu tens que pagar mais. Eu não vejo razão disso. Então é o seguinte, se o preço dele é diferente, e nós temos N coisas para poder descobrir aqui. Hoje está aparecendo aí empresas que estão prestando serviço de elevador, negócio da água, que estão querendo dar uma solução diferente, negócio de energia. Então assim, tudo isso, energia solar. Nós temos que ter acesso a essas informações, mas não um só, um ou dois. Nós temos que ter um pool de condomínios para a gente poder fazer frente a esse tipo de problema que porventura possa surgir. É uma coisa que nós ainda não sabemos fazer, desculpa. Mas eu quero sair de síndico e quero ver isso organizado. Nós já demos um grande passo. Essa do gás foi um grande passo. A gente já está vendo que as coisas estão mudando. Isso eu fico muito feliz e digo assim, os síndicos da bacia do Itacurubi, que tem mais de 250 prédios lá, estão com essa vontade de fazer com que as coisas aconteçam a um bom termo e logo. Absolutamente, eu gostaria de deixar assim bastante claro e que as pessoas entendam a minha posição com relação a essa organização de a gente poder barganhar os preços, de a gente poder... Porque isso é o seguinte, esse é material de limpeza, como você falou no seu programa anterior, o gás, a maneira como é feito os contratos com essas empresas, porque o que acontecia? Eles iam nos apartamentos, implantavam lá o sistema deles, jogavam um contrato de 60 meses e tu ficava à mercê. Certo? Aí, por exemplo, hoje a minha preocupação maior do meu condomínio é diminuir custos para diminuir a taxa de condomínio. E eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer isso com bastante êxito e responsabilidade. Eu não estou matando ninguém. Eu já troquei material de limpeza, eu já fiz novo contrato com a empresa que faz lá a portaria eletrônica, eu já fiz um novo contrato com o pessoal dos elevadores, eu já fiz com o pessoal agora eu estou negociando o pessoal
que faz a ETEC, que administra a ETEC. Então, tudo isso a gente tem. Porque é o seguinte, quando você diminui no seu contrato R$100, esse R$100 não é para mim, nem para a empresa. Esse R$100 vai automaticamente para o pessoal acima, já vai dar uma diminuída. Então, esse é o trabalho de um síndico. Eu acho que o síndico, ele lá, já furou um cano, arruma. Isso é coisa do zelador. O síndico, ele tem que estar gerenciando a parte macro do condomínio, fazer com que as coisas funcionem bem e que os custos estejam dentro das realidades. Eu acho que esse é o objetivo dos síndicos hoje nos prédios, seja ele um síndico profissional, seja ele um síndico orgânico. É por isso que eu bato na tecla do orgânico, Ademir. Eu não concordo com a nomenclatura síndico morador, síndico profissional. Por quê? Porque a gente tem síndicos profissionais que estudaram tanto e trabalharam tanto, tão bom quanto o morador. A gente tem um síndico morador, que nem você que se dedicou, que é tão bom quanto, às vezes, um profissional, como tu falou lá de 500 pila, que não vai dar aquele trabalho. Claro. Então, eu sou contra a nomenclatura do profissional ou morador. A gente diz que é o síndico. Né? Porque as demandas são iguais, as necessidades, cara, até do morador, às vezes é pior, porque o síndico em si, o profissional que tem vários condomínios quando o neto, ele já tem uma carteira de condomínios, de fornecedores, ele sabe a linha que ele vai tomar. Agora, pensa o Ademir, que vem de outra área, até ele ter o conhecimento interno do condomínio e uma lista de bons fornecedores, o que nos ajudou muito foi os grupos de WhatsApp. Né? A gente está em vários grupos, né, Ademir? Que então ali as pessoas põem realmente. Por isso que eu digo, tem que botar o nome das empresas que são boas. Não é porque tem isso, tem aquilo. Não, se a minha empresa me atendeu bem, a DBS atendeu bem, a gente vai falar que a DBS atendeu bem. A Pontual atendeu bem, a gente vai falar. Só puxando um pouquinho aquele gancho que o senhor falou ali, né, seu Ademir, de negociar, que tem um poder de barganha, cuidar às vezes com as empresas que igualam todos os valores, né? Por exemplo, o fornecimento de gás. O fornecimento de gás consegue trabalhar numa empresa do nosso segmento, em que a gente precisa fazer uma análise em relação receita, fazer uma relação à inadimplência, a gente não consegue igualar, por exemplo, outro produto. Sim. Ninguém, porque cada um tem os seus sabores, né? Por exemplo, nós temos vários condomínios com o neto, de vários percentuais de acordo com o perfil de cada condomínio, né? Então são o percentual de inadimplências. Outra situação que eu vi vocês dois conversando nos bastidores ali que me chamou a atenção. Tu tivesse uma obra também, como o Ademir, que foi de valores que não é fácil, tem que ter bastante empenho e bastante dedicação. Por exemplo, meu WhatsApp eu respondo todo mundo todos os dias. Ninguém fica para trás. Então, assim, só quem atende os condôminos sou eu. Não tem um terceiro. Então, assim, eu trabalho muito, e muito, muito. Tem uma equipe por trás? Tem, mas o atendimento, o carinho com o condômino sou eu. Então, se tu não tiver uma administradora muito boa, como ele citou a DBS, eu ainda não conheço, mas quero ter a oportunidade de conhecer eles, tem também administradoras muito boas do meu lado, ou uma cobrança garantida, tu não consegue alcançar o teu objetivo. E principalmente, eu vou para uma assembleia, se for uma restauração de fachada, uma obra grande em um condomínio, eu não aceito fazer a obra sem ter uma cobrança garantida. Eu saio do condomínio. Por quê? Porque como é que tu vai honrar teus compromissos? Já tive caso de condomínio, a inadimplência está baixa, cancela a cobrança garantida. Tudo bem, foi contra a minha vontade, mas a Assembleia determinou, estava saudável. Tirou a cobrança, o pessoal parou de pagar. Por quê? Porque não é mais uma cobrança. Eu até uso, vamos dizer assim, para colocar a cobrança garantida no condomínio. Vai ter uma obra, tem que ter. Depois nunca mais a gente tira, né? A gente promete só na obra, depois conversa, o pessoal vê que fluiu, que teve vários casos de baixar a taxa. Por quê? Porque a taxa era alta para cobrir o inadimplente. E aí a gente bota a cobrança garantida, pessoal, é 3%, mas vamos analisar. Aí passa ali um ano, a taxa não reajustou, enquanto o mercado todo reajustou 10%. A inadimplência, ela está sendo paga pelos moradores. Eles não têm essa ideia. Vai botar uma cobrança garantida, vou ter esse custo a mais. Não, tu vai ter esse investimento de que a tua inadimplência ela vai estar linear. Hoje, ela oscila e tu não sabe por que nesse mês está tão alta, no mês deu uma baixadinha, mas é cobrindo aquilo ali e traz esse desconforto, essa incerteza até mesmo para dentro da tua casa, né?
Esse último condomínio que a gente discutiu essa questão da inadimplência, eu não sou nem síndico, eu participei porque a minha mãe mora nesse prédio, e o condomínio tinha 130 mil a 7 meses, a inadimplência e algumas obras pequenas consumiram todo esse recurso. E aí agora, para fazer a obra, ficou um dinheirão para se pagar. Então, assim, claro, faltou gestão do síndico, como foi citado aqui anteriormente. O síndico tinha que ter previsto isso e não podia ter gasto com reformas simples se ele tinha pastilha caindo. Então, como é o prédio da minha mãe, eu nunca quis me meter. Então, como eu vi o caos acontecendo, eu decidi, não, sou obrigado a entrar e começar a girar esse condomínio. E aí conseguimos aprovar, fizemos a aprovação também da cobrança garantida. Então, agora sim, o síndico vai poder tocar essa obra. Mas, como se diz, não vou poder abandonar, porque se deixar na mão vai pro lado errado. E é o prédio da Dona Rita, né? É verdade. Por isso que é importante as pessoas, eu acho que isso a gente quando aprende, eu acho que é importante a gente passar para frente. Isso aí eu ouvi num trabalho lá em São Paulo, não lembro o autor, que a gente tem que começar a passar para as pessoas que são cotas condominiais. Porque o que a Débora falou, as pessoas não entendem que se eu não pagar minha parte, alguém vai pagar. Às vezes o condomínio não consegue fazer uma obra, não consegue fazer uma reforma de um portão. Por quê? Porque o síndico está cobrindo a parte da energia elétrica que o fulano não pagou. Então, quando as pessoas começarem a entender que é uma cota, que todos são cotistas, se alguém não colocar e replicar, vai faltar nas coisas, né, Débora? Sim, alguém está pagando por aquilo ali. Se não pagar, alguma conta vai deixar de ser paga, né? Porque o que é a cota condominial? É o rateio de despesas, né? O condomínio, ele não tem lucro, ele não visa lucro, ele até nem pode ter lucro, né? Tive despesa, arrecadei e gastei. É uma conta que ela até então ela tem que zerar, né? Ela tem que ser igualada. E se alguém não paga, alguém vai ter que cobrir aquilo ali. Só tem 2 segmentos que não parou na pandemia: condomínio e hospital. Exatamente. Ok? E os dois que superlotaram. Sim. Ou seja, vou replicar para vocês. Limpeza de caixas de gordura, limpeza de fossa, que era feita de 6 meses, 1 ano, o pessoal teve que fazer 3 meses. A gente estava falando nos bastidores agora, tu teve problema de ETE. Todo mundo teve problema de ETE. A ETE, ela foi feita para prédios dormitórios, que o cara usava de noite um pouco, trabalhava um pouco. As ETEs trabalharam 24 horas, porque tinha gente dentro de casa, não foi assim, né? Não só da ETE, mas como da caixa de gordura. O pessoal começou a cozinhar muito em casa e as estações de tratamento entraram em colapso por ter muita gordura. Então, a limpeza teve que ser muito, muito mais constante, e isso, com o aumento aí dos preços que se pagava 650 na carga, começou a se pagar 850, 900 reais. Então, uma ETE que tu limpa com um caminhão de 20 mil litros, 1.500. Então, tu fazia a cada 6 meses, estás fazendo de 3 em 3, e isso gerou uma quebra de caixa. Uma pergunta, Neto. Onde é que está isso na previsão? Está na economia e no jogo de cintura do síndico. Na gestão do síndico, na boa gestão do síndico. A pandemia, quando estourou, não vai ser aprovado, não vai mexer a Assembleia, não vai ser aprovado nenhuma cobrança garantida nesse momento. Então vamos fazer o quê? Vamos cuidar do que nós temos hoje. Porque quem não entrou até agora, espera um pouquinho. Vamos dar suporte para quem está com a gente esse tempo inteiro. Então, o que nós da Pontual nós fizemos? Nós colocamos a nossa equipe e nós ligamos para todos os nossos síndicos. Uhum. Né? Até os mais difíceis de me atenderem, os mais difíceis de me atender. Então, assim, a gente ligou para quê? Para acalmar e dizer assim, fica tranquilo, o recurso vai estar na conta. E outra, álcool, limpeza, aquela coisa... Tens recurso para comprar, precisas de uma antecipação, um adiantamento para fazer essa compra. Então, a gente deu todo esse cuidado, esse carinho para os nossos síndicos, porque não é só garantir a receita, é fazer com que o condomínio se adeque à situação que ele está. E naquele momento ele precisava daquilo ali e tranquilizar o síndico também que ele é uma pandemia, a inadimplência vai aumentar, aumentou, mas está aqui, toda a nossa história nos faz dar
certeza de que tu vai ter. E foi né, bem, e foi bem preocupante, né? A empresa tem que ter a responsabilidade e lastro financeiro para isso, né? isso Porque que eu foi ia um momento falar que agora. estava todo mundo às Muito cegas, preocupante. a gente não sabia de nada. O Márcio muito prontamente chamou, eu tive numa reunião lá com ele e botou assim, a gente... Agora não é um momento de desespero, que estava todo mundo desesperado. E o Márcio, muito ponderado, claro, com lastro financeiro, ele segurou isso. Então, é um aporte muito grande, uma responsabilidade da empresa muito grande, né, Débora? O nosso segmento a gente já coloca e não sabe quando retorna. Tu imagina numa situação de pandemia mundial, eu vou colocar e agora mesmo é incerteza, mas mesmo assim a gente conseguiu manter pelo nosso histórico e tudo que a gente vem carregando aí durante todo Por esse sorte, tempo. me manteve um pouco mais tranquilo, que eu não tinha e não tenho até hoje nenhuma empresa de cobrança garantia dessas, eu costumo dizer, não sei se são aventureiras, mas são iniciantes, e isso, quanto síndico e responsável por algo errado que possa acontecer, me preocupava bastante. E nesse período eu não tinha nenhum. E mesmo assim eu fiquei, se eles cobram a taxa e não pagam o condomínio, né? Imagina quem tinha essas empresas menores. Sim. Nós tivemos vários, não foi nenhum nem dois, em que não tiveram recurso e nos buscaram para poder... Olha, mês passado eu não tive o recurso, me desesperei, o que eu vou fazer a partir de agora? Né? Então a gente... Agora, calma aí. Todo mundo dentro de casa e tu sem gás. Sim. Porque tu não pagou, porque eles não queriam nem saber. Eles Não. cortaram. Eu sei de condomínios que eles cortaram. Sim. Certo? 5 dias após o vencimento da fatura, eles entendeu? Eles cortaram. Isso não me passava pela cabeça. Tu imagina um condomínio, o meu tem 76, tem condomínios aí de mil apartamentos. Sim. Sem energia, porque não pagaram. E eles não estavam nem aí. Ademir, mas parece que teve uma lei que não podia cortar energia nesse período. Mas teve uns que cortaram. Teve. Putz. Débora, Não, olha. eu quero te fazer uma pergunta, que quando a gente estava na rádio ainda, em março do ano passado, né, a gente estava na rádio conversando, e no início da pandemia, que já fazia um ano de pandemia, o pessoal, comecei a conversar com alguns colegas, sabe que a gente se encontra há muito tempo no mercado, e alguns colegas me falaram o seguinte: incrivelmente, no início da pandemia, houve o susto, o desespero, mas uma das coisas que pouco afetou foi a cota de condomínio, porque como as pessoas foram morar em casa, pelo contrário, elas deixaram de ter o cartão de crédito, as outras coisas como prioridade, e o condomínio como prioridade. Desculpa a palavra, eu vou falar português. Antes o cara saía, ia trabalhar, devia e não olhava ninguém. Como o cara estava dentro do condomínio, eu acho que bateu a vergonha, ele começou a pagar mais a cota em dia. Isso lá no início da pandemia. A gente está aqui há 2 anos, passou a pandemia, saímos. Vamos à realidade de números. Durante a pandemia, 2021, aumentou a inadimplência ou diminuiu a inadimplência no percentual da Pontual? Inicialmente manteve, depois ela aumentou, porque inicialmente teve, as pessoas começaram a suspender os rateios, fazer toda essa, então a cota deu uma diminuída, diminuiu um pouco, tiveram os recursos do governo, aqueles abonos, e depois, quando a gente viu que começou a aumentar, foi aonde a gente lançou a nossa possibilidade de pagamento pelo cartão de crédito, que daí deu uma negociada um pouco melhor. Então, a gente foi vendo outras situações. Então, ela quis aumentar e a gente foi buscando situações para fazer com que os moradores pagassem de uma forma diferenciada, né? Sempre tentando a negociação. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu manter de forma, considero como estável, né? Porque a gente foi sempre buscando saídas para fazer com que o morador quisesse pagar, porque também tem muito essa situação, né? Ele querer pagar, porque se eu for de forma grosseira, eu não vou pagar e deu. Agora, se eu conversar com ele, explicar que hoje ele está dentro de casa, ele precisa do gás, como o vizinho dele também precisa, e para isso o condomínio precisa ter recurso, a empresa precisa estar firme para poder manter, passar toda essa situação. A gente tem muito essa clareza com o morador também. Então, a gente conseguiu ter essa estabilidade, considero como estabilidade,
durante a pandemia por causa dessas coisas diferentes que a gente fez aí na negociação. Foi me passado lá que não tinha aumentado. Então, na realidade, ele estabilizou, ele não aumentou. Realmente não houve assim, ó, o grande pavor que a mídia passou, né? Que todo mundo ia ficar inadimplente, não houve isso. Ele manteve uma linha, né? Eu te falo da nossa empresa. Sim, sim. Porque a gente buscou esses ferramentas, né? Não posso te dizer no mercado em si. Tá. Mas então dentro da minha empresa, a gente conseguiu trazer esses diferenciais para estabilizar. Tu me falou que tem 27 condomínios, 10 aqui. Os outros 17, aumentou a inadimplência ou diminuiu a inadimplência? Nos meus, até hoje, tá ainda no mesmo nível. Não teve aumento de inadimplência. Eu não fiz nenhum corte de arrecadação. Achei que seria imprudente, porque nós estávamos em uma incerteza. Eu vou cortar a arrecadação e vou bancar, vou usar meu fundo de reserva como um monte de síndico fez. E se desse um colapso? E se o mercado quebrasse? Teve um condomínio que eu recém tinha assumido, um condomínio pequeno, com a receita baixa, e logo que eu assumi, tinha 2 faturas de água em aberto e faturas altas. Por exemplo, a água normal lá seria R$1.000 e eram 2 de 4. E o que aconteceu? Tinha hidrômetro individual e o antigo síndico não fazia leitura. Porque tinha poucas unidades utilizando, então é taxa mínima, todo mundo paga a taxa mínima. Tudo bem todo mundo pagar a taxa mínima, mas a hora que der um colapso como esse, tu tem que ter de quem cobrar. E aí o que aconteceu? Não tinha de quem cobrar. Eu não podia botar uma carta para a Samai dizendo, Samai, não tem vazamento, porque eu também não tinha como provar, eu não tinha leitura, não tinha. Aí o que eu fiz? O Pontual me adianta uma parcela. Aí adiantaram uma parcela, eu consegui negociar algumas contas e no outro mês a mesma coisa. Ao invés de receber lá no dia 10, eu estava recebendo no dia 1º para conseguir vencer o planejamento do síndico e pagando antecipado, negociar desconto e parcelei uma parte também. Uma eu paguei à vista, a outra eu parcelei. Nesse meio tempo chamei uma assembleia, rateei o que tinha que ser rateado. E começamos a ler a individualização que já existia. É um momento em que ele precisa da Pontual, ele precisa da gente, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer para te auxiliar. Foi feito todo um estudo, conseguimos ajudá-lo, da mesma forma que a gente sempre faz com alguns síndicos, né? Para ser mais um braço, para ele saber que nós não somos apenas... Ele não é só um número para a gente, né? Ele é o condomínio para a gente. Né? Ele tem condomínios de até 50 unidades, então a gente tem condomínio com ele de 10 unidades, de 20, de 50 unidades... Como eu também tenho condomínios enormes, mais de 200 unidades, mas o condomínio dele de 10 unidades ele tem o mesmo valor do que o condomínio de 200, 300 unidades que eu trabalho, né? Então a gente não tem essa diferenciação, ele não é um número para mim. Ele é o meu cliente. Quando a gente diz que tem um parceiro, um bom amigo, tu vai no cabeleireiro, que tu confia, né? Tu vai no mecânico da tua moto, que tu confia. Tu vai no advogado, que você confia. Então não tem nada de errado você ir na empresa que você confia, você ir na divulgação que você confia, você ir na escola que você confia. É normal. O que as pessoas não podem usar pejorativo, porque eu me dou bem com a empresa tal, o síndico ganha alguma coisa. Amigo, tá na internet, cara, vai ali baixa, tu pega qualquer orçamento ali. Hoje, os síndicos, para ter 27 condomínios e ter uma história, não foi de ontem. Para um síndico estar 6 anos no mesmo condomínio, tem muito abacaxi descascado, né, Demir? Põe abacaxi, é uma roça de abacaxi. Eu lembro da nossa primeira conversa, lá no teu apartamento lá, tu com a perna esticada lá, e a gente conversando, e eu dizendo para Ademir assim, Ademir, e ele, minha Harley tá lá parada, eu não posso andar. Ele não estava preocupado, ele não estava preocupado com a perna dele, ele estava preocupado com o conserto da moto. O que eu mais vi do Ademir foi justamente isso, a preocupação lá no condomínio, ele com a perna machucada, a preocupação dele que fosse justamente isso, que fosse uma administração diferenciada, né, Ademir? Exatamente. E tu conseguiu nesses 6 anos botar todos lá, né? Com aprovação de muitos, mas graças a Deus a gente está tentando fazer ainda um bom trabalho, administrando todos os contratos para poder... isso que ela falou sobre o percentual, eu só queria fazer um depoimentozinho seguinte, quando eu tive o percentual da Pontual jogado no boleto,
eu pensei assim, eu vou buscar agora outros contratos para diminuir, para poder fazer com que esse valor não fosse tão representativo assim na composição de custos do condomínio. E, graças a Deus, isso eu consegui. Parabéns pela administração. Obrigado. Célio, de novo, a gente falando aqui, também obrigado, Célio. Aqui a gente está bem representado, né? A gente está com a tríplice fronteira, né? Florianópolis, Palhoça, São José. Né? A gente está com a tríplice fronteira aqui. Parabéns pelo trabalho da Sindicare aí. Muito obrigado por estar novamente aqui com a gente. Um abraço lá ao tio Ricardo, a Rita, mãe, né? A avó, como é que é? Dona Lidinha. A Dona Lidinha. A Dona Lidinha era demais, cara. Cartório. A Dona Lidinha do cartório. A Dona Lidinha que só gosta do Evandro, né? Que daí o Ricardo fica todo mundo com ciúme lá, né? O Eduardo e o Ricardo, né? Família que a gente tem a admiração aí de muitos anos de trabalho. Parabéns pelo trabalho diferencial, amigo. O que precisar do Resolve Síndico, a gente está à disposição. Queria agradecer o convite da Débora, participar, te conhecer, né? Não te conhecia ainda, sempre ouvi falar muito bem de ti. A Débora eu não tenho mais que elogiar, agradecer toda a parceria que a empresa tem. Foi um prazer também conhecer o seu Admiro, o seu França, que esteve antes aí com a gente. É sempre bom conhecer pessoas com competência e com seriedade e honestidade. Isso é o diferencial que eu trago para minha empresa, até porque eu tenho, como tu falou, uma família inteira para honrar e não vim mudar o ramo imobiliário da família, eu vim para ser mais uma referência como os outros são. Débora, eu já era teu fã, né? Já era teu fã. Lá atrás, sábado retrasado, a gente ficou parceiros, né? Tu foi minha cúmplice lá. E hoje aqui eu só tenho a agradecer em nome do programa Resolve Síndico, a família Pontual tá aqui, rever o amigo Ademir ali, que eu já não vi há alguns anos, que a gente sempre se encontra nos cafés e tal. Conhecer um neto de familiares, de pessoas que eu respeito muito, que estão dentro do meu profissionalismo. E é isso que é o Resolve Síndico. Juntar pessoas, opiniões diversas para o bem condominial e das empresas falar bem e indicar empresas que realmente fazem a diferença. Obrigado ao Walter, obrigado ao Márcio, que mantém esse sorriso e essa moça sempre com a gente. Eu que te agradeço, João, pelo convite, e agradeço principalmente, né, ao Célio por ter aceitado o meu convite, o seu Admir por ter aceitado também. Então, assim, fico lisonjeada de ter eles nessa tarde aqui com a gente. Tu que para mim era uma referência quando eu entrei no segmento, comecei a pesquisar e comecei a dar uma estudadinha aí. E hoje considero um parceiro, um amigo, fora dos condomínios, né? Então, que levo para minha vida. E agradeço aí a oportunidade de expandir um pouco mais a nossa empresa, mostrar através do teu programa que tem uma audiência excelente a nossa empresa e todo o benefício que a gente pode trazer aí para o segmento condominial. Amigos, vai estar depois na descrição do vídeo todos os contatos do Ademir, do Célio, da Débora. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no YouTube, Resolve Síndico. Vem com a gente!